Fala pessoal, boa noite. Vou fazer aqui o gabarito da prova de História das PSECs. E começando 33 na fase final da Idade Média. E a gente tem fase final da Idade Média, século XIV, né? Principalmente, que é um período conhecido como Baixa Idade Média, com alguns acontecimentos marcantes, como o renascimento comercial, o renascimento urbano, né, que vai dar origem a grandes, profundas mudanças na sociedade ocidental europeia. E a gente tem, com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato, e isso é uma consequência direta do renascimento comercial e urbano, e o maior contato com povos orientais, o comércio ganhou significativo impulso. Essa expansão comercial impulsionou o aumento da produção artesanal e vice-versa. Os artesãos, com o objetivo de defender seus interesses e regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de seus produtos, organizaram-se em... E aí a gente tem, né? Cada profissão, cada setor tinha um órgão uma forma de se proteger, né? De estabelecer quantidade de preços, de estabelecer a idade para poder entrar, para poder começar a exercer a profissão. Então a gente chamava isso de guilda ou corporação de ofício. Então a gente ficaria aí com a letra A, né? Feiras não eram, porque as feiras eram os lugares onde o comércio acontecia. Sindicato não é, porque sindicato é da Revolução Industrial. Paróquia está relacionada à igreja. E burgos eram as primeiras cidades. Então, o local onde os trabalhadores se encontravam, né, e se reuniam para poder defender interesses, regulamentar a profissão, eram as corporações de ofício. Então, essa daí é a letra A. Vamos lá, vamos para a próxima. Diversos grupos étnicos ocupavam a América à época do descobrimento. Por vezes, verdadeiras civilizações desenvolvidas durante séculos. E aqui está se falando dos incas, maias e astecas. Não eram só eles, mas quando se fala desses povos que habitavam a América durante a chegada dos espanhóis, a gente está falando, né, principalmente desses três povos. A chegada dos conquistadores espanhóis, submetendo os nativos e explorando o seu trabalho. Existiam duas formas de exploração, né, que era a mita e a encomenda, formas aí de trabalho compulsório, tá? Levou ao extermínio de grande parte da população encontrada e ao declínio desses povos. Então foram alvo da exploração colonial os povos astecas, maias e incas. O que acontece, né? Os maias, geralmente muita gente fala que os espanhóis não exploraram os maias porque quando eles chegam na Mesoamérica, muitos povos maias já estavam praticamente extintos, né? Mas ainda assim existe uma exploração. Então muita gente poderia confundir e colocar só astecas e incas. Mas aqui o certo é a letra A mesmo. Astecas, maias e incas. Com a proclamação da República, uma das medidas iniciais foi a criação de novos símbolos nacionais, o que levou a disputas entre grupos políticos para a escolha da nova bandeira do Brasil. Lembrando que essa bandeira nova do Brasil aí, ela vai ser baseada na bandeira dos Estados Unidos, até mesmo porque o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil na época, então com bastante inspiração do federalismo, né?
que era uma corrente popular no Brasil da época da proclamação. Então, após uma versão provisória inspirada na bandeira norte-americana, com listras verdes e amarelas, a bandeira escolhida acabou por manter o retângulo verde, losango amarelo ouro da bandeira imperial. Então, depois que essa bandeira inspirada na bandeira norte-americana é deixada de lado, volta a se usar uma bandeira quase igual à do Império, só que sem o brasão, né? Só que sem o brasão imperial. O que entra no lugar é o círculo azul com estrelas, cortado por uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso. Ordem e Progresso é inspirado numa determinada corrente de pensamento, e a gente chama essa corrente de corrente positivista, que acreditava nas leis da sociedade, da natureza e no progresso mesmo do ser humano. Então aqui, letra E, positivismo. Rui Barbosa não, iluminismo também não, liberalismo também não, e Santos Dumont muito menos, né? Próximo. Considerando-se os países envolvidos e as inovações técnicas, os historiadores identificaram grandes momentos do processo de industrialização ao longo do tempo, classificando em primeira revolução industrial, que usava máquina a vapor, carvão, que usava ainda bastante o ferro e tudo mais, né? A segunda revolução industrial, que já dá uma inovada, passa a usar novas fontes de energia, eletricidade, petróleo, carro inventado. E terceira revolução industrial, né? Que é a era da informática, com relação à nova dinâmica produtiva e tecnológica decorrente da terceira revolução industrial. Então, repara, com relação à nova dinâmica produtiva e tecnológica, a gente vai ter que procurar alguma coisa relacionada a isso nas opções, tá? É correto afirmar que não requer investimentos vultosos. Isso está errado, né? Até mesmo porque uma terceira revolução industrial ela não é acessível a qualquer país e sim requer, principalmente a nível científico e tecnológico, né? B. Exige a ampliação de mercados e fim das barreiras protecionistas. Aqui seria a letra B, porque realmente, né, a terceira revolução industrial ela é focada nessa ampliação dos mercados e no fim das barreiras protecionistas que protegem a economia local. Letra C. Caracteriza-se pela automação dos processos, aqui até que está certo, grande produtividade, está certo, com utilização de um número cada vez maior de trabalhadores. O que quebra aqui é porque é um número cada vez menor, né? Desestimulou as associações regionais de livre comércio e os blocos econômicos. Pelo contrário, né? Durante a terceira revolução industrial que você tem o NAFTA, o Mercosul, agora o BRICS, né? Então não, a letra D também não. E as principais inovações foram a utilização do aço e a invenção do motor a explosão. Isso aqui é a segunda revolução industrial, não terceira. Então, o gabarito aqui é a letra B. O conflito ocorrido durante a República Velha, na área fronteiriça entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E aqui quem está atento, né, nos movimentos sociais, nas revoltas sociais que acontecem na República Velha, já vão saber que quando a gente está falando de Paraná e Santa Catarina, a gente está falando de uma região contestada entre os dois estados, né, que apresentava características de movimento messiânico, que é o monge José Maria, né, e envolvia sertanejos. Ficou conhecida como Guerra do Canudos Nordeste, né? Guerra dos Farrapos é revolta regencial, então não tem nada a ver com o que está aqui. Questão Christie é uma questão diplomática do Império. Então as únicas que poderiam ser, ficaria com Guerra do Contestado e Revolução Federalista.
Porém, a Revolução Federalista ela acontece no Rio Grande do Sul. E aqui fala bem claramente Paraná e Santa Catarina. O que sobra pra gente, letra B, Guerra do Contestado. O período regencial de 1831 a 1840 foi um dos mais agitados da história brasileira. As divergências entre os indivíduos mais abastados quanto à forma de governar o Brasil, de modo a preservar seus interesses, originaram três tendências políticas diferentes: liberais moderados, liberais exaltados e os restauradores. Bom, claramente, né? Os liberais moderados eles defendiam os latifundiários, a classe média, né? Os liberais exaltados a classe média que queriam uma república e os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I no Império, né, como imperador. Então as divergências entre os indivíduos mais abastados, de modo a preservar seus interesses, originaram três tendências políticas. Uma delas defendendo a volta de Dom Pedro. Bom, a que defendia a volta de Dom Pedro era um grupo dos restauradores, também chamados de caramurus. Nosso gabarito aqui, letra A. Né? Liberal moderado não, chimango também não, liberal exaltado não, republicano também não. Né? Restaurador. Essa aqui, Guerra Fria. Né? Opa. Vamos ler. Por que eu não tô conseguindo? Oxi. Em 1885, Mikhail Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época, né? Um homem com ideias novas assumiu o poder na União Soviética, todavia não conseguiu frear a marcha dos acontecimentos que levariam à derrocada de uma potência militar e econômica que teve papel central na história do século XX. Relativamente ao assunto, análise assertivas abaixo. Então, o Mikhail Gorbachev ele vai assumir o poder na União Soviética quando ela já está entrando em crise, né? Para enfrentar as crises herdadas, Gorbachev propôs um amplo programa de reformas econômicas, perestroika e políticas glasnost, né? A transparência e a abertura econômica. Então a 1 tá certa. Em agosto de 91, os conservadores liderados por Boris Yeltsin desfecharam um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Isso não. 3. As reformas de Gorbachev sofreram forte oposição interna, sim, tanto da ala conservadora, sim, do Partido Comunista, como da ala ultrarreformista, sim. 4. Logo após a extinção da União Soviética, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, reunindo diversas ex-repúblicas soviéticas, sim. Então a gente fica com 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Certo. A Segunda Guerra Mundial envolveu combates em todos os continentes e mares do planeta. A posição do governo Getúlio Vargas perante a guerra foi inicialmente de indefinição, né? Tem vários momentos que o Getúlio faz até discursos elogiando a campanha do Hitler. Então, ora pendendo para um lado, ora para o outro, né? Porém, graças à política da boa vizinhança americana, ele acaba indo para o lado, né, dos aliados. Então, em 42, todavia, foi forçado a romper relações diplomáticas com os países do eixo, e alguns meses depois a declarar-lhes guerra, juntando-se aos aliados. Relativamente à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, analise as assertivas abaixo. Vamos olhar. Primeiro, o Brasil participou do esforço de guerra com o envio de uma divisão de infantaria reforçada. Sim, a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Certa. A FEB participou da luta contra o nazifascismo na campanha do norte da África. Não, foi na
Itália. Então a 2 não está certa. O Brasil colaborou com o fornecimento de matérias-primas, sim. E autorização do uso do território brasileiro para aliados, sim. 4. O estopim para a entrada do Brasil na guerra foi o afundamento de diversos navios, sim. Então, tem 1, 3 e 4, letra B. Nos primeiros anos do Brasil independente de Portugal, o 7 de setembro não teve a importância que lhe foi atribuída mais tarde. De modo geral, o governo de Dom Pedro I foi bem sucedido mas em diversos pontos do país houve grande resistência e sérios confrontos entre as tropas portuguesas e tropas do novo governo brasileiro. Tais episódios são denominados por alguns historiadores como as lutas pela independência ou para outros a Guerra da Independência. Esses confrontos eles acontecem vamos lá, letra A, Rio Grande do Sul não que adere à independência, São Paulo também, né? Rio de Janeiro é de onde acontece, Minas Gerais também, Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Cisplatina. São os lugares que não aceitam a independência. São Paulo aceitou, aceitou, então, letra C. Essa é sobre Guerra Fria, vamos lá. Apesar dos Estados Unidos e a União Soviética terem terminado a Segunda Guerra Mundial como aliados, rapidamente as relações entre ambos os países deterioraram-se. O motivo mais claro do rompimento é ideológico, visto que os estudiosos afirmam que o capitalismo e o socialismo são incompatíveis em suas formas de entender as diversas esferas da vida humana. De fato, o que inclui desde o papel do Estado até os direitos prioritários dos cidadãos. Relativamente ao assunto, analise as assertivas abaixo. Essa é uma questão sobre Guerra Fria. Então, vamos ver. O Cominform e o Comecon constituíram-se numa reação soviética ao Plano Marshall. Sim. Então, formas de o Plano Marshall era uma ajuda econômica que os Estados que os Estados Unidos estava prestando à Europa, e é criado uma tentativa também, de lutar contra isso, feito pelos soviéticos, tá? 2. A OTAN foi criada em resposta ao Pacto de Varsóvia. Isso está errado. Foi o Pacto de Varsóvia que foi criado em resposta à OTAN. Então, todas que tenham 2 a gente já exclui. Essa não e essa não. Bom, no contexto da doutrina Truman, o Plano Marshall lançado pelos Estados Unidos em 1947 incluía desde seu início apoio econômico aos países capitalistas ocidentais, Japão e países do Sudeste Asiático. O que quebra nessa, gente? O que quebra nessa, é justamente a questão do Sudeste Asiático. Quando a gente fala de Sudeste Asiático, a gente está falando principalmente de China, Países assim que... China, por exemplo, era comunista, aliada à União Soviética. Então, a única coisa que quebra é isso, 4. Diante do revigoramento da Alemanha Ocidental, graças aos investimentos do Plano Marshall e a unificação administrativa do seu território, antes dividido entre os aliados capitalistas, sim, a parte que estava entre os Estados Unidos, França e Inglaterra é unida, e a União Soviética impôs um bloqueio terrestre à cidade de Berlim, conhecido mais famoso Muro de Berlim, Então, 1 e 4, letra E. Com o objetivo de iniciar o monopólio de romper o monopólio dos genoveses e venezianos, que controlavam as rotas do mar Mediterrâneo, questão sobre expansão marítima, No lucrativo comércio de produtos orientais, a alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses foi investir na descoberta de um novo caminho para o Oriente pelo Oceano Atlântico, dando início à época das grandes navegações.
relativamente aos fatores que levaram ao pioneirismo português. Análises assertivas abaixo. Questão clássica, né? Então, Portugal foi o primeiro país europeu a instituir uma monarquia nacional centralizada, assim, né? Mais conhecida como dinastia Afonsina. 2. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e inventaram a caravela. A posição geográfica de Portugal não teve grande influência, pelo contrário, teve bastante influência. Com a invenção da imprensa, a popularização de livros incentivou as pessoas a se aventurarem em busca de riqueza, fama e glória. Não está errado isso. Então tem 1, 2 e 4. Letra C. Até mesmo porque a 3, onde tem a 3 a gente pode cortar em todas as outras, né? Então, para finalizar aí, né? Inicialmente povoada por ibéricos, celtas e lígures, a Península Ibérica sofreu sucessivas invasões ao longo de sua história. Assim, as monarquias de Portugal e Espanha foram formadas no contexto das lutas contra os invasores que dominaram a Península Ibérica desde o século VIII, chamadas de Reconquista ou Guerras de Reconquista. Bom, lá no século IX, né, na verdade no final do século VIII para o início do século IX, pelo norte da África chegam os povos árabes muçulmanos que tomam a maior parte da Península Ibérica, o que gera aí essa guerra de reconquista. E conforme, né, os europeus vão avançando no território, vão se formando. Primeiro se forma Portugal, depois se forma Castela, Aragão, depois Castela e Aragão viram Espanha com casamento de 2 nobres, né? Então, letra I é árabes muçulmanos. E é isso, galerinha. Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado. Beijos.